Olá, gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Hoje a gente vai finalizar o livro de Neemias. Vamos para o nosso último momento de reflexão sobre os versículos, né? Os versículos finais do livro. E hoje eu tô no consultório, hoje é uma quarta-feira, de quarta-feira eu estou aqui. E já faz tempo, desde que eu iniciei todos esses vídeos, que eu tava querendo pegar esse momento do dia aqui, que é um, né, que fica muito bonito o dia daqui, que é a viração do dia. E que eu acho que é um momento tão significativo, porque sempre me lembra, né, quando eu olho a janela, eu abro a janela e às vezes eu vejo o céu alaranjado, eu vejo a noite chegando, esse entardecer, ele sempre me remete ao nosso momento com Deus, o nosso encontro com Deus, aquele momento que a gente precisa ter a sós com Deus e que a gente possa viver isso intensamente nele, através da oração, da leitura bíblica, de estar né, o nosso espírito possa estar em contato com ele. E que de fato a presença dele está conosco em todo o tempo, após, né, o sacrifício de Jesus na cruz. A gente tem acesso a isso de forma ilimitada e a todo instante. E o quanto a gente tem tido, o quanto que nós mantemos isso em nós, essa reflexão acesa dentro de nós. Então foi proposital. Eu fiquei feliz porque eu não imaginava que fosse dar certo. E aí agora eu falei, não, deixa eu já fazer a gravação do nosso último momento, né, sobre essa parte de Neemias, para a gente fechar o livro de Neemias. E eu vou ler aqui com a gente então Neemias 13, 30 e 31, que está escrito: Dessa forma purifiquei os sacerdotes, os levitas, de tudo que era estrangeiro, e designei-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas, e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Então, o livro de Neemias, ele fecha falando sobre isso, porque no capítulo 13 todo, ele retornou à cidade de Jerusalém. Ali ele precisou fazer acertos, ele precisou remanejar pessoas, ele precisou tirar pessoas, ele precisou relembrar o povo da santificação, da pureza, da obediência a Deus. Mesmo depois do povo ter reerguido os muros, ter vivido os momentos maravilhosos. Lembra aquele capítulo quando a gente leu que eles ficaram 6 horas direto em adoração a Deus? E que as pessoas tinham de maneira de uma maneira genuína, né? Ninguém as obrigava a escutar as leis quando elas eram lidas por Esdras, quando Neemias estava ali, né? E o sacerdote ia lendo aquelas leis e todo mundo estava ali, todo mundo queria estar ali ouvindo aquilo, em espírito de oração, em adoração, o tempo todo, os louvores e tudo aquilo se levantando, e aquela presença do Senhor tomou conta da cidade. Então, após toda aquela experiência, o último capítulo que é fechado com Neemias, é ele ainda chamando a atenção de todo o povo, é ele ainda lembrando da nossa obediência a Deus, e que me faz lembrar, sabe, de Salmo 119, que diz, Salmo 119, acho que 19, se eu não me engano, que fala: terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Então, assim, que isso esteja no nosso coração, que a gente tenha prazer em obedecer ao Senhor, que a gente tenha prazer das leis do Senhor, porque isso mostra que o nosso espírito está sendo alimentado, meus queridos. Se obedecer à lei do Senhor tem sido incômodo, se obedecer à lei do Senhor a gente não tem tido prazer na presença dele, é porque a nossa vida, querendo ou não, em algo nela, tá na contramão daquele propósito que no qual ele colocou em amor, sabe? Então que isso possa estar, que a gente possa se deleitar em obedecer, que o obedecer, gente,
seja algo que nos traz alívio, seja algo libertador, que nos faça ser livre. Entendem? Que o obedecer seja isso, né? Aos mandamentos, aos princípios, aos valores que o Senhor nos trouxe. E eu acho muito interessante porque esses dois últimos versículos, ele fala que novamente, então, ele, né? Ele purificou de toda a questão estrangeira, então de tudo aquilo que não tinha valor, não tinha princípios do Senhor, então ele estabeleceu isso novamente. Ele designou responsabilidades em seu, né, nos cargos ali, aos cuidados. Ele estabeleceu novamente as regras para as provisões de lenha. E eu acho interessante aqui, né, de determinadas datas certas que deveriam ser trazidas e para os primeiros frutos. Então, quando a gente fala de primeiros frutos, Neemias, ele também fala sobre isso no 10:37, quando ele está retomando, quando ele já reconstruiu toda a parte física, e aí ele começa a reestruturar a parte espiritual, as relações, as questões sociais, que ele começa a escrever cada um que está fazendo parte ali de Jerusalém, né? Começa a cadastrar as pessoas. Neemias 10:37 fala: além do mais, traremos os depósitos do templo do nosso Deus para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal. O que é a primeira? É primícia. E as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e do azeite. Então, assim, aqui Neemias lembra, lá em Êxodo, lá em Levítico, quando fala sobre a necessidade das primícias, gente. Êxodo 22:29 nos fala, né, quando é passada os 10 mandamentos, no capítulo 22, quando o Senhor se encontra com Moisés no Monte Sinai, ele entrega os 10 mandamentos e ele entrega todas as leis, as formas que as pessoas precisam viver. E ali ele traz, né, que no Êxodo 22:29 fala: não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das suas vinhas, e o primogênito de teus filhos me darás. Então, assim, era o melhor, né? Que é esse melhor, pessoal? Esse melhor é a gente reconhecer que tudo pertence a Deus, tudo, dando tudo a Ele. A gente simplesmente está dando os primeiros frutos. Então, a gente reconhece esse lugar. É um momento que de gratidão. A gente precisa olhar para o nosso Deus e falar: obrigada, Pai. Obrigada. Então, até hoje, a gente precisa dar o nosso melhor para o Senhor. Até hoje, a gente tem que dar o nosso melhor das nossas ofertas e dos nossos dízimos para o Senhor, como uma atitude de reconhecimento. Dar o nosso melhor na disposição, sabe? Para fazer ali na obra do Senhor, no nosso ministério. A Maratona Jovem tá aí. Vamos dar o nosso melhor, né? Às vezes, até mesmo o nosso melhor, gente, como no dia a dia, sabe? Na nossa devocional, no nosso momento com Deus. A gente quer dar os últimos segundos do nosso dia, então a gente dorme em cima da Bíblia, a gente quer dar os últimos segundos lendo a palavra ou orando, então a gente dorme orando, em vez da gente às vezes dar o melhor. No meu caso, Aline, o meu melhor sempre é no início do dia. E o seu? O seu tempo com Deus, para você ter um momento onde você possa frutificar, onde você possa refletir, onde aquele versículo ele possa ficar inculcando aqui na sua mente. Quando que é o seu melhor momento? Né? Então, que a gente possa sondar o nosso coração, a nossa rotina, o nosso tempo, a nossa gestão de tempo. Que a gente possa ter esses momentos que são muito especiais. Com o Senhor, na viração do dia, o nosso encontro com o Pai, ele está marcado. Né? Pode não ser literalmente na viração do dia, mas de uma forma simbólica. Você viver isso no dia a dia com o Pai. E trazer a oferta da lenha. Ai, que demais. Que fala aqui em Neemias também, né? Também estabelecia regras para as provisões de lenha. Olha que interessante a questão da lenha, gente. É algo que é o quê, né? É o propósito de manter o fogo do altar, dos holocaustos, acesos. Em Levítico 6, do 19 ao 13, está falando o seguinte: deste mandamento Arão e seus filhos, né? Que era para Moisés levar esse mandamento para Arão e todos os seus filhos.
Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Arão, por causa da questão do sacerdote e tudo mais. Ele terá que ficar queimando até amanhã sobre brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho, calções de linho por baixo, e retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu do altar e os colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa, levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Não é jogar de qualquer jeito, hein, gente? Mantenha-se aceso o fogo no altar e não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado, né? Isso, gente, leis antigas, mas o fogo não podia ser apagado em nenhum momento. Por quê? Porque isso era simbolicamente, né, de uma maneira simbólica, a expiação. Isso já demonstrava o quanto o quanto isso apontava para Jesus, o quanto precisava de alguém que não tivesse pecado para morrer na cruz por nós, porque isso aqui era o quê? Era para pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros que nos afasta do Senhor. Só que ele está falando aqui, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. E é tão lindo que o Novo Testamento, depois que Jesus se vai subindo ao céu, né, gente? Depois que Jesus vai embora, eu acho tão interessante que Hebreus nos fala 13, 28 e 29, nos fala o seguinte: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual servimos a Deus gradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então hoje não tem mais a necessidade do holocausto, não tem mais a necessidade da gente ter que ficar fazendo todo esse ritual. Por quê? Porque o fogo consumidor, a gente tem acesso a ele através da graça. A gente tem acesso a isso de graça, literalmente. Onde a gente não precisa mais de obras, a gente não precisa mais de sacrifícios. Não é? Mas claro, a gente quer se manter íntimo do Senhor e tendo contato com esse Deus, com esse fogo consumidor todos os dias. E aí eu falo, meus queridos, que a gente possa manter esse fogo em nós, sabe? Durante a maratona jovem e os outros dias que estão por vir, que nós possamos juntos continuar vivendo isso no Senhor em todo tempo, que a gente não abra mão e que a gente não deixe de lado aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor fez por nós, que a gente traga a nossa memória de manhã, tarde e noite, que nós possamos estar em espírito de oração em todo tempo, que nós possamos estar em comunhão com Deus e comunhão um com os outros, com constância, que esse fogo consumidor, que ele é em nós, certo? Que o Espírito Santo que está em nós, que a gente possa ter ouvidos para ouvir e continuar seguindo aquilo que o Pai deseja. Que quando a gente ore a oração do Pai Nosso, que a vontade dele seja estabelecida em nós. Assim como Neemias, ele fecha o livro escrevendo: lembra-te de mim, ó Deus. A gente possa orar todos os dias. Lembre-te de mim, ó Deus. Não com a questão de que ele esquece de nós, mas de nós nos lembrarmos dessa relação, de lembrarmos o nosso propósito de vida, de você lembrar o porquê você serve no Inspire Mais, de você lembrar o porquê você serve no Inspire, de nós lembrarmos porquê servimos a primeira Igreja Batista da Lapa, de nós lembrarmos porque todos nós fazemos parte de uma grande noiva, onde várias igrejas se reúnem em adoração a Ele, onde várias pessoas têm a missão de adorá-lo, têm a missão de levar outros a adorá-lo, e que isso possa ser a nossa fonte
a nossa missão, a nossa fonte seja Ele, a nossa missão seja Ele. Que a gente lembre de Atos 2:42, os ensinamentos dos apóstolos, a comunhão, a oração, o partir o pão. Se você pega Atos 2:42, aconteceu por qual motivo? Pelo poder do Espírito. Então que nós possamos permitir que o poder do Espírito nos consuma, que o fogo consumidor, que é o Senhor, nos consuma a cada dia, que o nosso coração seja consumido pelo Senhor a cada dia, que o nosso coração corrupto, que o nosso ser humano, o nosso Adão miserável que existe dentro de nós, que nós possamos ser consumidos pelo Senhor dia após dia na viração do dia. Que a gente não deixe de estar ao Pai, que nós não deixamos de estar com Ele e que o nosso coração continue se preocupando com o que Ele se preocupa. Ele se preocupa com pessoas que não o conhecem. Ele se preocupa que nós possamos estar cuidando das viúvas e dos órfãos. Ele se preocupa. Então que nós possamos ser essa resposta. Eu e você somos essa resposta. E servindo juntos o mês de julho todo. E juntos despertando jovens e adolescentes e adultos e crianças para a missão de Deus. Que a gente possa juntos adorá-los em todo tempo. A estrutura sempre vai estar lá. Neemias, ele não volta para refazer o muro. Neemias não volta para refazer as situações. Neemias não volta por conta disso. Ele volta para estabelecer as leis espirituais. Ele volta para estabelecer, para refazer tudo que está ali na forma espiritual, nas relações. Para o quê? Para que a obediência no Senhor continue e o propósito dele continue sendo feito. Em nome de Jesus. Beijo, gente. Vou colocar os pedidos de oração, tá certo? Para que o nosso coração se mantenha nele. Em nome de Jesus, que a gente sempre lembre que a nossa missão é adorá-lo e levar outros a adorá-lo em tudo que nós fizermos. Tá certo? Um beijo.